Sabe, quando a gente pensa em regimes autoritários, logo vem à mente a força, as armas, a vigilância. Mas e se a arma mais poderosa for, na verdade, a educação? Na obra Os Testamentos de Margaret Atwood, a gente vê exatamente isso. Em Gilead, a educação não serve para libertar mentes. Pelo contrário, ela é a ferramenta principal para controlar, para moldar e, claro, para manter o poder. Vamos mergulhar em como essa máquina funciona. Essa frase, para mim, resume tudo. É o nosso ponto de partida. A ideia de que o conhecimento, que deveria abrir portas e expandir horizontes, pode ser usado para construir muros. E é exatamente essa engrenagem, essa peça fundamental do sistema, que a gente vai analisar agora. Então vamos começar pelo básico. Por um regime como o de Gilead se manter de pé, não adianta só ter soldados na rua. Ele precisa de algo muito mais profundo. Ele precisa controlar a forma como a próxima geração pensa. E é aí que a educação entra como a principal arma para forjar essa ideologia. Pensa bem, em Gilead, o conhecimento não é um direito, é um privilégio. É tipo um item de luxo, sabe? E ele é distribuído a dedo. Só a elite tem acesso a ele para que possam servir aos interesses do regime. Para todo o resto, e principalmente para as mulheres, o conhecimento é perigoso. Então ele é negado, para garantir que a submissão seja total. E aqui a coisa fica ainda mais sinistra quando a gente olha para a educação das mulheres. Ela é toda desenhada não para criar pessoas que pensam, mas sim para criar sujeitos obedientes e dóceis. O foco é na vida doméstica, na submissão. E a chave de tudo isso é negar a alfabetização plena. Sem a capacidade de ler e interpretar o mundo por conta própria, como é que a dúvida vai aparecer? O currículo simplesmente troca a curiosidade por obediência. A sala de aula vira literalmente uma linha de montagem de conformidade. Então, mas como é que o regime consegue fazer essa lavagem cerebral de uma forma tão eficiente, especialmente começando desde a infância? Vamos dar uma olhada nos mecanismos dessa máquina de doutrinação. É fundamental a gente ter essa palavra bem clara na cabeça, doutrinação. Doutrinar é muito diferente de educar. Educar te dá ferramentas para pensar por si. Doutrinar te diz o que pensar, eliminando qualquer chance de questionamento. E a estratégia deles é uma máquina de 3 peças. Primeiro, a repetição de rituais todos os dias, para criar uma sensação de que aquilo é o normal. Segundo, o uso de textos sagrados, só que lidos de forma seletiva, distorcida, para dar uma justificativa divina para a opressão. E por fim, a vigilância constante, que garante que qualquer desvio seja corrigido pelo medo. Isso leva a gente para uma conclusão que é assustadora. As escolas em Gilead não são lugares neutros, nem de longe. Elas são postos avançados do Estado. A função delas não é iluminar, não é expandir mentes, mas sim garantir que a próxima geração pense exatamente como a elite precisa que ela pense. É uma ferramenta para perpetuar o poder. E é exatamente aqui que a história nos dá um respiro, um vislumbre de esperança. Porque, mesmo com uma máquina de controle tão poderosa, o espírito humano resiste. O sistema de Gilead parece perfeito no papel, mas ele tem um inimigo que não pode ser derrotado: o simples ato de pensar. Vamos ver agora como, mesmo sob um controle tão brutal, a mente humana sempre acha um jeito de resistir. E essa resistência transforma o ato de pensar em uma verdadeira forma de rebelião. O regime de Gilead depende de um isolamento completo para funcionar. Mas a mente humana é curiosa por natureza. Basta uma fresta, uma coisinha, uma memória do mundo de antes, uma história contada em segredo, um livro proibido que cai nas mãos erradas para acender aquela fagulha da curiosidade. E é essa fagulha que começa a desconstruir tudo. E esse é o ponto-chave, o mais poderoso de todos. Num sistema que exige fé cega, obediência total, a menor das perguntas: mas por que as coisas são assim? Isso não é só curiosidade. Isso é um desafio direto à autoridade. É a primeira faísca da revolta. Uma revolta que não nasce no campo de batalha, mas dentro da mente de quem ousa duvidar. E se a dúvida é a semente, o que faz essa semente brotar e crescer forte? A alfabetização. Vamos explorar como o ato proibido de ler se torna a arma definitiva contra essa opressão mental. Olhem só esse contraste, é gritante. De um lado, o modelo de Gilead. Exige obediência, impõe um dogma fechado e o objetivo final é criar submissão. Do outro lado, o que uma educação de verdade faz, aquilo que o regime tanto teme, ela encoraja perguntas, ela promove a interpretação e, acima de tudo, ela cultiva a autonomia de pensamento. No fim das contas, é isso.
A partir do momento que alguém aprende a ler e a interpretar o mundo por conta própria, o castelo de cartas do regime começa a tremer. Porque essa pessoa deixa de ser um receptor passivo de uma verdade oficial. A leitura dá acesso a outras vozes, outras ideias, outras realidades, e é isso que liberta de verdade. É claro que a história de Gilead não é só uma ficção distópica. A genialidade de obras assim é que elas funcionam como um espelho, né? Elas nos forçam a olhar para a nossa própria realidade e a fazer algumas perguntas bem difíceis sobre o propósito da educação. A obra de Hathor deixa a gente com umas pulgas atrás da orelha. Tipo, será que os nossos sistemas de ensino hoje são totalmente livres de influência ideológica? Onde é que termina a transmissão de valores de uma cultura e começa a imposição de uma única visão de mundo? E qual é o perigo de um modelo que, de qualquer forma, acabe sufocando o pensamento crítico? São perguntas pesadas, mas muito necessárias. E tudo isso nos leva a essa pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Qual é a linha, às vezes tão tênue, que separa a educação da doutrinação? O livro não dá uma resposta fácil, e talvez nem exista uma, mas ele nos deixa o aviso. Os testamentos nos lembram que a primeira e mais importante batalha pela liberdade acontece antes de tudo na sala de aula.